Feliz sábado, queridos irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Mais uma vez é uma alegria estarmos avançando, nesse estudo a respeito da unidade. E hoje, de maneira especial, vamos falar a respeito do nosso dever de reprovar o pecado. É claro que, para que possamos ter uma compreensão exata desse assunto de maneira específica, eu não posso deixar de pedir que os irmãos assistam os dois últimos vídeos a respeito, da maledicência e do espírito de crítica. Por quê? Quando eu falar aqui reprovação do pecado, eu necessariamente vou estar falando da reprovação do pecado desprovido da maledicência e do espírito de crítica. Tá ok? Porque muitas pessoas confundem esses três temas e por isso nós entendemos que seria melhor trabalhá-los de maneira distinta para que fique fácil a compreensão. Inclusive, em alguns outros vídeos, alguns irmãos, a gente fala lá no Paraná, queimaram largada. Em que sentido? Falando da maledicência, já queriam que nós falássemos a respeito da reprovação do pecado. Mas àquela altura isso não era possível, porque senão nós vamos continuar ainda misturando esses conceitos. Então foi por bem trazer de maneira individual esses três elementos que compõem um todo, Então, mais uma vez, falando aqui a respeito da reprovação do pecado, toda vez que eu falar essa palavra, que o irmão possa vir à mente que é uma reprovação do pecado desprovida da maledicência e do espírito de crítica. Amém? Amém. Todo mundo entendeu essa introdução inicial ali para a gente poder avançar, Então vamos lá. O primeiro conceito a respeito do tema reprovação do pecado que nós precisamos trabalhar é exatamente o conceito dessas palavras, não é verdade? Pecado, nós já sabemos o que é. Mas e o verbo reprovar? O que seria reprovar? Então, eu queria a participação dos irmãos agora, nesse momento. O que seria reprovar, humanamente falando? Colocar em prova novamente. Colocar em prova novamente. Reprovar. Refinado, Matar duas vezes. Reprovar. Colocar sob avaliação algo novamente. O que mais? Reprovar. Quando você lembra de reprovar, você lembra do quê? Rejeitar. Você lembra lá da escola? Perderam a prova, Perdeu uma prova, foi reprovado. Ou fez a prova e mesmo assim foi reprovado. Desclassificado. Perfeito. Na mente humana, quando nós falamos a palavra reprovação, naturalmente, pela nossa natureza carnal, nos vem algo ruim, de censura, de reavaliação. E isso tem uma conotação boa ou ruim? Ruim. Esta reavaliação, essa censura, nos é colocada desde pequeno como sendo algo ruim. Então a reprovação, humanamente falando, tem essa conotação, já que nós naturalmente somos inclinados a olhar as coisas pelo lado ruim. Mas como será que é o sentido da reprovação do pecado bíblico? Quando nós falamos da reprovação do pecado, o que a Bíblia está querendo dizer com a palavra reprovar? Olha só que interessante esse sentido bíblico que nós temos. Reprovar, no sentido bíblico, significa descobrir, trazer à luz o que estava encoberto para o arrependimento do pecador e o temor e correção do próximo. Olha que interessante. Reprovar aos olhos da Bíblia significa trazer à luz, descobrir algo que estava encoberto. O que estava encoberto? O pecado. O pecado estava encoberto, não só o pecado oculto, mas também um pecado aparente que muitas vezes a pessoa pratica sem ter a noção. Então a reprovação bíblica, ela traz à tona o fator de trazer à luz o pecado. Agora olha que interessante, em relação ao pecador, a reprovação do pecado necessariamente irá trazer
o arrependimento, quando produz conversão, ou ele vai trazer o remorso, quando há dureza de coração. Olha que interessante. Então, quando o pecador se depara com o pecado, vendo que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, ele pode ser levado pela graça de Cristo ao arrependimento sincero que produzirá a conversão. Ou pode endurecer o seu coração tendo o sentimento de remorso, porque ele fez algo errado, mas de fato não produziu um verdadeiro arrependimento. Mas a reprovação do pecado à luz da Bíblia produz o arrependimento que nos levará à sincera conversão. E também tem o seu fator, a sua relação com relação a terceiros. O que a reprovação do pecado tem que ver com terceiros? Ela produz nos outros o temor para que estas pessoas não pratiquem o quê? As mesmas coisas. Veja quão profundo é o sentido de reprovação do pecado à luz da Bíblia. Mas, se nós estivermos, preste bem atenção, se nós estivermos concentrados no sentido negativo da reprovação, como nós sempre estamos, fatalmente nós vamos colocar esse preconceito à luz do que a Bíblia nos traz sobre a reprovação do pecado. E isso não pode acontecer. Várias vezes nós estamos, ao longo desse estudo, demonstrando que nós não podemos colocar as nossas influências, os nossos preconceitos à frente, à luz da palavra de Deus. Portanto, a partir deste momento, eu gostaria que você desligasse da sua mente o sentido pejorativo, negativo da palavra reprovação e encarasse esta palavra agora como algo no sentido de exortação e de crescimento espiritual. Tranquilo até aqui? Estão me entendendo? Estão me fazendo ser claro? Porque às vezes as distrações ali acabam tirando a nossa concentração e eu não quero permitir que você avance daqui se não tiver entendido. Tá ok? O resuminho de 1 minuto. Então vamos lá, vamos resumir aqui. Nesse sentido, queridos, nós estamos abordando a reprovação do pecado. Quando nós falamos de reprovação, naturalmente o ser humano vê como algo negativo, um novo teste, uma censura, algo que é no sentido de colocar o ser humano na parede, e o ser humano não gosta disso. Pecado nós já sabemos o que é. Então, quando nós vemos esta expressão, a reprovação do pecado, já vem à nossa mente algo que é ruim. Mas no sentido bíblico, a reprovação do pecado, ela produz uma verdadeira conversão. Ela leva o pecador ao arrependimento e ensina os terceiros, o nosso próximo, a não cair nos mesmos erros. Amém? Então vamos lá. Então nós precisamos responder algumas perguntas. Será que de fato Deus pede que reprovemos os pecados? Vamos deixar a Bíblia falar. Então eu gostaria também da participação dos irmãos. Isaías, capítulo 58, vamos ler alguns versos, todos eles conhecidos. Eu não vou trazer nada diferente aqui para que a gente possa, na simplicidade, aprofundar esse tema que é, infelizmente, bastante controverso, né? A leitura dos irmãos. Isaías 58 e o verso 1. Amém? Isaías 58 e o verso 1. E diz assim: clama em alta voz, não poupe, ergue tua voz como um trompete e mostra ao meu povo o quê? A transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Eu não vou ficar aqui sendo o intérprete do texto, porque eu trouxe textos que são claros, né? De maneira aberta e franca. É óbvio que o texto está dizendo que nós não podemos ocultar os pecados que se cometem no meio do povo. Próximo texto, Ezequiel 33, também você já conhece. 33, verso 7 até o 9. Todos estão lá? Diz assim: então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto,
tu ouvirás a palavra da minha boca e lhes avisará de mim. Verso 8. Quando eu disser ao perverso, ó homem perverso, tu certamente morrerás, se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Olha o verso 9. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu caminho para que se desvie dele, e ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Fica claro aqui esse dever de levarmos adiante essa missão, sim ou não? Todos estamos juntos nesse consenso aqui? Mateus 18. Esse também é bem conhecido. Mateus 18. Amém? Amém. Olha só. Verso 15, 16 e 17. Diz assim: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja estabelecida. E se ele recusar ouvi-los, dizei-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. E para encerrar mais um verso, 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo 5, 20. Amém? E diz assim: aos que pecarem, repreende-os como? Na presença de todos. Diante de todos, para que também os outros temam. Queridos, o problema maior que precisamos enfrentar quando vamos estudar esse tema é exatamente a aparente contradição que existe entre Mateus 18 e 1 Timóteo 5, 20. Quando nós entendermos isso de fato em nossa vida, fica claro. Colocando também como base o verdadeiro conceito do que é a reprovação do pecado. Então essa é a nossa missão daqui para frente. Estabelecer esse plano de Deus para o cuidado do seu povo. Qual é a forma correta de nós analisarmos estes versos e colocar em prática o amor que o Senhor nos concede a cada dia? A senhora White também diz assim no Grande Conflito, página 264. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Então tá, já sabemos que há um dever para o povo. Agora, por que nós precisamos da reprovação do pecado? Por que isso precisa ocorrer no meio do povo? Olha que interessante. Precisa fazer sentido o que Deus nos escreve. Nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versos 5 ao 8. Amém? Presta atenção o que esse verso fala. E vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo de quem? Do Senhor. E não desfaleças quando fores repreendido por Ele. O texto ainda continua. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Esse verso está dizendo o que para nós? O Senhor repreende e castiga aquele a quem Ele ama, a quem Ele trata como filho. Então perceba que o sentido, a conotação de reprovação para a Bíblia tem a prevalência do quê? Do amor.
para com as suas criaturas. Este é exatamente o sentido que nós precisamos dar para a reprovação do pecado. O amor para o crescimento espiritual. O amor para que estejamos cada vez mais próximos de quem? De Deus. Olha que interessante, a senhora White assim escreve também. A severidade para com uns poucos pode representar o quê? Misericórdia para com muitos. Olha que interessante. A severidade para com uns poucos pode representar a misericórdia para com muitos. Se a gente vai entender isso. Entretanto, precisamos ser muito cuidadosos em manifestar o espírito de crítica e não nossa disposição impetuosa e intempestiva. Aqui ela já começa a diferenciar o que de fato é uma reprovação do pecado, ou o que de fato é o meu temperamento para apontar o erro dos outros. Perceba que há uma missão dada por Deus para estabelecer alguém como um vigia de Israel. E outra coisa é nós, pela nossa personalidade, o nosso temperamento, levar avante uma obra que Deus nunca constituiu. Já já nós vamos também fazer essa diferenciação. E aqui mora o erro. Aqui está o perigo. No estudo passado nós vimos que muitas vezes nós carregamos pedras que o Senhor nunca pediu que carregássemos. E muitas vezes nós nos colocamos em situações em que o Senhor nunca pediu que estivéssemos. É aqui que vem a confusão. Porque de fato não estamos fazendo a vontade de Deus como deve ser. E aí continua o texto. Precisamos repreender o pecado, porque amamos a Deus e as pessoas pelas quais Jesus morreu. Então aqui nós já estabelecemos qual é o motivo do porquê existe a reprovação do pecado em nosso meio. 1, porque nós amamos a Deus. E 2, porque nós amamos o nosso próximo. Toda motivação para a reprovação do pecado deve ter como fundamento esses dois mandamentos: o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Se qualquer justificativa para reprovar o pecado de alguém, ou visto na igreja de forma pública, vier sem esses dois fundamentos, não é uma obra do Espírito do Senhor. Mas é uma análise daquela situação, daquele fato, com base na maledicência ou no espírito de crítica. Então precisamos analisar o nosso coração diante de Deus. Por que eu busco corrigir o meu próximo? Por que eu busco reprovar o pecado no meu próximo? É por amor a Deus e por amor ao meu próximo? Porque se não for, esta motivação está errada. E aí, queridos, porque o motivo da reprovação do pecado, então nós já vimos. Mas para quê? Olha que interessante. Para que o pecado precisa ser reprovado? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 13. Amém? Então nós vamos agora, simplesmente, de maneira rápida também, responder para que a reprovação do pecado. Tito 1,13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam o quê? Então, com relação àquele que é repreendido, há um motivo da reprovação do pecado. Qual? O fortalecimento na fé. Portanto, quando eu olho a reprovação quando algo negativo, eu vou me fortalecer ou enfraquecer? Enfraquecer. Mas o Senhor está nos dizendo que corrige e castiga aquele a quem Ele ama. E o motivo disso é para que nós sejamos o quê? Firmes na fé. Consegue entender a diferença? E o porquê a nossa mente trabalha isso conosco? O inimigo não quer que de fato nós passamos a enxergar com os olhos de Deus o que significa isso. E muitas pessoas saem das nossas fileiras exatamente porque não compreendem da devida forma esse conceito.
E aí, 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, nós já vimos, é exatamente para que os outros temam e não caiam nos mesmos erros. Então, esta é a motivação, o objetivo da reprovação do pecado. A senhora White ainda diz, ao repreender os erros de alguém, ele pretende corrigir a muitos. Pela correção dos erros de algumas pessoas, muitos têm a oportunidade de vencer estes erros. Então a reprovação do pecado, ela nunca virá desassociada do amor ao próximo. Ela produz a transformação própria, individual, mas também a transformação do próximo. Tranquilo até aqui? Então a outra pergunta que nós vamos responder, até a gente começar a trabalhar isso na prática. Precisamos estabelecer princípios e aí responder na prática. Como funciona assim, né? Qual a consequência de não cumprirmos com esse dever? Nós já vimos que é um dever. Tem a motivação correta. Para que serve a reprovação? E qual é a consequência de não cumprirmos esse dever? Vamos responder. Diz assim, caso haja erros claros entre o seu povo e os servos de Deus passem adiante, indiferentes a isso, estão, por assim dizer, apoiando e justificando o pecador. E são igualmente culpados, incorrendo tão certo como ele no desagrado de Deus. Pois serão tidos como responsáveis pelos pecados do culpado. Olha como é grave passarmos por alto os pecados que são cometidos no meio do povo. Eu sei, meu querido irmão, minha querida irmã, que dentro de você talvez já esteja um comichão. Alguns querendo dizer assim, mas e se é um pecado X? E se é um pecado Y? A forma de tratar é diferente, Rafael. É claro que é. E nós já vamos falar sobre isso. Por isso, de novo, eu peço, tire todo o preconceito de dentro do seu coração para querer tratar sobre esse assunto. Qual é a consequência de passarmos por alto os pecados que se cometem no meio do povo? Somos tão responsáveis por estes pecados como se fôssemos nós mesmos que tivessem o quê? Praticado. Nós não vimos isso em Ezequiel 33? Não ficou claro? Agora, o texto não define para a gente, nesse texto, é pecado desse ou daquele jeito? Então nós precisamos continuar estudando. Nós precisamos entender mais sobre o que o Senhor está querendo dizer com isso. Como será que eu devo tratar? Aí nós vamos para a próxima. Isso. Nós vimos o motivo pelo qual Deus nos manda. Qual é o objetivo? Qual é a consequência de não fazermos? E como reprovar o pecado? Como é que isso deve ser feito? Entende agora? Como é que isso deve ser feito? Como devemos colocar na prática essa ordem dada por Deus? Há duas regras gerais e uma regra especial. E aí eu queria trabalhar com vocês ela agora e no final trazer um caso prático que aconteceu na vida da senhora White também e que resume exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Para fechar ali com chave de ouro. Então a primeira regra. E como é que Deus te constituiu por atalaia? Primeira regra. Mateus 18, 15 a 17. Vamos todos ler novamente esse texto, eu gostaria. Mateus 18, do 15 ao 17. Mateus 18, do 15 ao 17. Regra geral número 1. Olha só, de novo. Além disso, Jesus falando, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva comigo mais um ou dois,
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja estabelecida. E, se ele recusar ouvi-los, dizei-o à igreja. Mas, se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. O texto aqui está dizendo de qual espécie de pecado? Pecados pessoais, dirigidos à sua própria pessoa. Alguém te feriu, alguém pecou contra ti. O que eu tenho que fazer? Abrir um canal no YouTube e falar do erro desse irmão contra mim? É isso que Jesus manda? Ir lá no fórum e ajuizar uma ação contra esse irmão? É assim que ele manda? Não, vai sozinho. O que Deus pediu? Vai e você e ele e conversem. Tá claro até aqui? Sim ou não? Sim. Que tipo de pecado nós estamos falando agora? Pecados pessoais contra a sua pessoa. Tranquilo? Feita essa primeira missão, porque é uma primeira missão, e isso é muito interessante, eu gostaria de remetê-los para o estudo que nós fizemos a respeito do espírito de crítica. Porque muitas vezes aqui você já vai resolver se era espírito de crítica ou não que estava te motivando para reprovar o pecado. Se é espírito de crítica, a senhora White escreve que se ele tiver que ir falar com o irmão pessoalmente, ele vai pensar 2 vezes antes de ir falar. E se isso se esvai, não tinha uma função de correção mútua para que ambos possam crescer. Portanto, o que estava impelindo não era o amor a Deus e ao próximo. Lembra do fundamento? Mas era o quê? O espírito de crítica. Porque naturalmente é ruim para o ser humano chegar para alguém e falar: irmão, você errou contra mim. Você me ofendeu porque você falou isso, isso e isso. Você fez isso, isso e isso. É ou não é difícil? É difícil. Mas a ordem do Senhor estabelecida é essa. Depois o que nós temos que fazer? Se isso não resolver no seu coração e no dele, o que a gente tem que fazer? Chamar 2 ou 3 testemunhas para quê? Para confirmar o que foi dito. A Bíblia sempre traz essa linguagem forense de querer provar aquilo que aconteceu. Então, necessariamente, você sempre precisa de 2 ou mais pessoas na Bíblia para provar um fato. Então, sempre que você faz essa leitura da Bíblia, presta atenção e o fundamento é esse. Sem testemunha, sem terceiros entendendo aquela situação e presenciando aquilo, é difícil de nós fazermos o quê? Demonstrarmos um fato, porque senão fica a tua palavra contra a minha. Então, se aquela primeira missão não resolveu, vai, chama 2 ou 3 testemunhas e sentem com esse irmão. E resolvam com esse irmão. Essa é a segunda fase. E a terceira fase é o quê? Guarda na gaveta, para que não escandalize o povo. A terceira fase é, se ainda assim não resolveu, leva aonde? A igreja. E aí você está escalado no culto de sábado, abre lá a Bíblia para trazer o sermão dos irmãos e senta a lenha para mostrar o pecado do irmão. É assim que é para fazer? Não é essa forma. Consegue entender onde daí nós avançamos? Não é assim que nós vamos trabalhar para reprovar o pecado. Já já a gente fala mais. Então, olha só. Aqui fica claro como nós trabalhamos com a regra geral dos pecados individuais contra a própria pessoa. Tranquilo? Então é certo eu pegar um pecado contra a doutrina da igreja, público, que está levando pessoas a desviarem do caminho do Senhor e trabalhar esse pecado de maneira privada, pública, particular, entendeu? Aqui começa a mudar alguma coisa. Como será que nós devemos trabalhar esses conceitos? Regra geral número 2. Esse pecado particular pode não afetar a igreja, mas ao seu próximo. De novo, regra 2.
esse pecado particular pode não afetar a igreja de maneira geral, mas afetar o seu próximo. Deus não te constituiu como atalaia, sim ou não? O que você deve fazer agora? O texto diz assim, às vezes, a senhora White, quando estava batalhando com esse assunto, são feitas perguntas, e por muitas vezes, isso determina a maneira de tratar esses casos. Se diante de muitos ou de poucos, ou se diante das próprias pessoas. Se o caso é de natureza tal que possa ser tratado em particular, e outros não precisam sabê-lo, desejo grandemente fazer tudo o que for possível para corrigi-lo e não dar publicidade à questão. E aí ela continua. Como, porém, se fará a reprovação? Responda o apóstolo com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. Os princípios devem ser de maneira impressiva, apresentados àquele que necessita a repreensão. Mas nunca se devem passar por alto, indiferentemente, os erros do povo de Deus. Então, exemplo, você descobriu que o teu irmão está adulterando a esposa. É um pecado contra você? Não. É um pecado contra um próximo, um terceiro. O que você deve fazer? Você descobriu agora. Qual é a regra? Vai ter com o irmão. Irmão, é assim, 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 assim. O irmão não mudou. O que eu tenho que fazer? Opa! O irmão não mudou. O que eu tenho que fazer? Leva para a comissão da igreja. Leva para a liderança do seu grupo. Consegue entender isso? Agora, pessoas pegam este tipo de exemplo e misturam assim, olha, se a sua mãe errar, você quer levar para a frente da igreja e diante de todos o pecado da sua mãe? Se o seu pai fizer algo errado, você quer levar para a frente da igreja isso, aquilo, para que ela passe assim ou assado? Perceba, se nós não diferenciarmos o que está acontecendo, nós vamos errar. Eu não posso pegar o mesmo exemplo e querer aplicar em tudo. Aqui, portanto, são as regras definidas para pecados contra você, contra a própria pessoa, e pecados contra o próximo. É nesse contexto que você é o atalaia, porque se você vê o pecado, se você sabe que aquilo é pecado, você precisa, com toda a longanimidade, doutrina, por amor a Deus e ao próximo, mostrar esse erro. Como isso se dá? Não é com alegria e regozijo por descobrir o erro, espírito de crítica, mas é com dor no coração, porque aquele pecado também levou à morte o quê? O Senhor Salvador Jesus, o mesmo que salvou você do seu lamaçal de pecado. Consegue entender? O Espírito é outro, e as nossas falas, a nossa atitude mostra a esse respeito. A reprovação do pecado, queridos, ela não vem somente pela expressão verbal. Mas se há alguém que está vestida de uma roupa inadequada, e você está do lado vestido de uma roupa adequada, da forma como Deus deseja, essa pessoa, na cabeça dela, sem você abrir a boca, ela já está vendo o quê? O erro. Não precisa mais da gente chegar lá e ainda. Deixa ela ver a sua vida. Deixa ela ver o amor transbordar de dentro de você. Não precisa falar. Nós somos cartas vivas, testemunhas vivas a esse respeito. Vamos para a terceira parte, e a mais delicada. E diz assim, agora nós vamos mudar a tônica, tudo bem? Tranquilo até aqui? Eu vou fazer uma oração.
Gostaria que vocês também orassem, aqueles que puderem, para a gente avançar. Pai eterno, grandioso Deus, dai-nos, por favor, discernimento, sabedoria. Unja os nossos lábios, os nossos ouvidos, para que possamos entender a Tua santa mensagem. Não nos impeça de nós mesmos, ó Pai, de entender a Tua vontade para nós. Ajude, Senhor, a Tua igreja a crescer. Ajude a Tua igreja a unir e trabalhar juntos para a salvação dos perdidos. Abra os nossos olhos espirituais. Continue conosco. Teus santos anjos estejam aqui ao nosso redor, acampando, nos instruindo e nos ensinando. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém. O texto começa assim. Agora, se os erros têm manifestamente afetado a igreja, olha agora a progressão do pecado. Se os erros têm manifestamente afetado a igreja, se os exemplos são de molde a desencaminhar a igreja, enfraquecê-la na fé e fortalecer a descrença, então a obra a ser feita não deve restringir-se a famílias em particular ou só a indivíduos, mas vir perante a igreja toda, para deter o mal e lançar luz no espírito dos que têm sido iludidos por obras enganosas e interpretações errôneas. É exatamente aqui que entra 1 Timóteo 5,20. Nós já estamos falando de um pecado que passou a abalar a igreja, ou que pode trazer prejuízo para a fé da igreja. Já que a reprovação do pecado tem como fator positivo nos fortalecer na fé, a reprovação é necessária quando a igreja enfraquece na fé. Veja que agora nós estamos falando de um outro grau de pecado, porque transcende a individualidade da pessoa e passa a afetar o corpo de crente. E aqui há um princípio importante, o princípio da publicidade na reprovação do pecado. Como é isso, Rafael? Se o pecado foi praticado, um pecado que não é de natureza individual e que afeta a igreja como um corpo de crente, a sua base doutrinária, por exemplo, a gente vai falar de exemplos depois. Este pecado precisa ser repreendido na mesma altura. Como funciona, Rafael? Queridos, usando a regra geral, lembra lá no princípio que a gente viu? De misericórdia. Se nós vimos um erro claro que abala a fé da igreja, ou que está minando a fé daquele corpo de crente, seja no grupo, seja lá na igreja, o que nós temos que fazer? Você que viu o pecado, a atalaia do Senhor, chegar para esse irmão e dizer: irmão, isto é errado e afetou a igreja. Rafael, mas isso não precisa dizer para esse irmão. Vocês lembram de Acã? Do pecado de Acã, sim ou não? Sim. Josué trabalha de que forma para o convencimento do pecado de Acã? Primeiro, diz que o erro estava numa determinada tribo. E por que ele não apontou direto para Acã? Porque Deus, não se coloque agora no lugar de Deus, porque Deus estava trabalhando na mente de Acã para o quê? O arrependimento. E esta fase é só quem sabe? Deus. É só Deus que sabe se uma pessoa está de fato endurecida ou se ainda há esperança de conversão. Agora, resolveu falar que foi na tribo tal, para Acã? Não. Deus chega para a segunda vez e fala: agora, além de ser na tribo tal, é na família tal. Chegou mais perto agora, né? E Acã? Não.
E agora ele fala, não é só na família tal, é onde? Na casa tal. No mínimo 3 oportunidades claras para que Acã pudesse espontaneamente, livremente ter o quê? Confessado o seu pecado. E o erro seria corrigido, sim ou não? Na mesma publicidade com o que foi feito. Se foi um erro tratado num grupo, e esse erro não transcendeu, onde precisa ser corrigido esse erro? No grupo. Se foi um erro pregado num sermão de uma determinada igreja, onde é que esse erro precisa ser reparado por esse irmão? Naquela igreja, onde ficou aquele erro. Agora, e se o erro foi trazido no YouTube? Que todo mundo vê, não é só aquela igreja ou aquele grupo. O erro tem que ser reparado da mesma forma. Esse é o mesmo princípio. Não adianta trazer um erro pelo YouTube e querer no grupo de irmãos aqui, com 30, 40 pessoas, corrigir o erro. Foi sincero isso? Precisa ser onde? Lá onde foi. A altura da publicidade. É da mesma forma. Muitas pessoas pensam, olha, Rafael, eu trouxe um determinado erro aqui, eu falei com a pessoa não se retratou, etc. Então agora eu preciso fazer o quê? Se você precisa exercer essa função dada por Deus de repreender o pecado, você tem que ter medo de fazer isso? Não. E deve ser feita de que forma? À mesma altura. O pecado foi trazido na igreja? Resolva aquilo na igreja. O pecado foi trazido de maneira pública no YouTube? Resolva aquilo de maneira pública no YouTube. O pecado foi trazido de maneira entre poucos irmãos e não transcendeu as outras pessoas? Resolva aquilo naquele lugar. Esse é o princípio da publicidade. O maior princípio da publicidade que eu entendo de maneira clara é a Bíblia. Para mim, esse aqui é o exemplo claro do que é publicidade. Muitos pensam assim, misturando princípios em lugares errados. Olha, Rafael, nós não podemos mostrar os erros para os incrédulos. Porque quando o incrédulo vê um erro em nossa irmandade, o que acontece? Ele se regozija. Satanás se alegra, porque ele vê, se nós estamos assim, por que é que ele precisa mudar? Não é verdade? Então, por isso, Rafael, nós não podemos levar adiante a repreensão de um pecado de forma pública, por exemplo, no YouTube. Queridos, a palavra de Deus, do começo ao fim, é um livro de repleta repreensão dos pecados do povo. Certo ou errado? Certo. Queridos, é só crente que lê isso aqui? Não. Crente que eu falo, que crê em Jesus, etc. Ateu lê esse livro? Ímpio lê esse livro? Todos leem esse livro. E o Senhor Jesus quis omitir os erros que acontecem no nosso meio? Não. Porque isso seria o quê? Hipocrisia, falsidade. O Senhor de fato quer mostrar como Ele age para transformar o nosso caráter. E a despeito dos nossos erros e das nossas falhas, pelo amor a Cristo e ao próximo, Ele nos transforma. Esse é o olhar da reprovação do pecado que nós precisamos ver, a transformação do caráter. Olha essa situação que aconteceu com a senhora White. Eu vou ler o contexto todo para não ter margem de dúvidas, tá bom? E diz assim, prestem bem atenção. No sábado, meu marido falou pela manhã e eu em seguida. Falei por 2 horas antes da refeição. A reunião encerrou-se e eu tomei algum alimento. Mais tarde, falei durante 1 hora numa reunião social, dando testemunhos específicos para muitos dos presentes. Esses testemunhos eram geralmente recebidos com sentimentos de humildade
e gratidão. Não posso, contudo, afirmar que todos eram aceitos da mesma maneira. Olha o que está acontecendo. A senhora White e o seu marido estiveram numa igreja, numa determinada ocasião, num sábado. Ele pregou pela manhã, ela pregou em seguida 2 horas, eles almoçaram e à tarde, numa reunião social, ela trouxe diversos testemunhos diretos que Deus a havia impressionado. E testemunho direto é repreensão do pecado aqui. Muitos que ouviram aquilo na igreja, ela diz que ficaram o quê? Felizes. Mas muitos ficaram tristes. Aí o texto continua, dizendo assim: na manhã seguinte, enquanto estávamos prestes a deixar a casa de culto para enfrentarmos os árduos deveres do dia, uma irmã, a quem eu dera um testemunho de que lhe faltava discrição, prudência e controle das palavras e ações, entrou com seu marido e manifestou sentimentos irreconciliáveis e de grande agitação. Ela começou a falar e a chorar. Olha o que está acontecendo aqui. De manhã, foi até a casa dela, uma mulher e o seu marido entraram aonde ela estava, numa casa de culto, que ela estava para sair, e começou a dizer que o que ela fez não estava correto. E começou a questionar a postura da senhora White e do seu esposo para eles. E o texto continua. Murmurou um pouco e confessou um pouco, e se justificou consideravelmente. Tinha ideias errôneas acerca de muitas coisas que eu lhe havia dito. Seu orgulho foi tocado por eu ter trazido suas faltas de maneira tão pública. Olha que interessante. O que mais chateou essa mulher foi o fato de que a senhora White trouxe aqueles pecados diante de toda a igreja. Tranquilo até aqui? O texto continua. Aí jazia a principal dificuldade. Mas por que ela se sentiu desse jeito? Os irmãos e irmãs sabiam que as coisas eram assim, portanto eu não lhes dissera nada novo. Eu não tinha dúvidas de que isso era novo para a própria irmã. Ela não conhecia a si mesma e não poderia julgar corretamente as próprias palavras e atos. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com os princípios, porque daí quando a gente lê uma frasezinha assim no meio do contexto, passa batido, a gente não entende. Os irmãos da igreja sabiam daquilo, sim ou não? Sim. Era algo que? Claro, público. Veja. E se fosse algo particular e privado? Ela não iria fazer isso. Lembra do princípio? Porque o pecado ele precisa estar trazendo consequência pública para a igreja, o enfraquecimento da fé. Rafael, todo pecado traz consequência para a igreja. Querido, eu estou falando a respeito do dever de reprovar o pecado. É claro que se você, como líder, está em transgressão à vontade de Deus e quer se manter nessa consequência, fatalmente isso irá trazer prejuízo para a igreja. Só que é nessa altura que a coisa deve ser dada de forma pública. Até então precisa ser trabalhada de maneira individual. E aí o texto continua. Presta atenção, hein? Os irmãos e irmãs sabiam que as coisas eram assim, portanto eu não lhes dissera nada novo. Eu não tinha dúvidas de que isso era novo para a própria irmã. Lembra do fundamento para a repreensão do pecado? Descobrir, trazer à luz o pecado. E geralmente aquele que é reprovado, ele não sabe a forma como ele está praticando um ato. Ele não tem necessariamente a culpa daquilo, a consciência daquele ato. E essa irmã não sabia que de fato o que ela estava fazendo estava trazendo aquele prejuízo. Mas essa sinceridade te coloca no céu? Nós vimos que nós podemos estar sinceramente errados. E isso não nos colocará no céu. É a justiça de Cristo, queridos. E aí, olha, ela não conhecia a si mesma. E aí a senhora White diz, quase todos estão sujeitos a isso.
Daí a necessidade de reprovações fiéis na igreja e do cultivo por todos os membros do amor pelo claro testemunho. Aí, queridos, o marido entrou em cena. Aí o marido cresceu, porque a esposa talvez tenha ficado encurralada, e olha só o que o texto diz. O marido pareceu irritado com a exposição das faltas da esposa perante a igreja, e declarou que se a irmã White seguisse as orientações de Nosso Senhor em Mateus 18, 15 a 17, ele não teria se magoado. Presta atenção. Vocês estão conseguindo entender, né? Até aqui. O marido agora toma as dores e fala: senhora White, presta atenção. O que a senhora está fazendo é errado. Nós temos uma clara orientação em Mateus 18. E qual é a orientação? Aí ela descreve o texto todo de Mateus 18, 15 e 16. Vai lá ter com teu irmão. E aí, se não resolver, as testemunhas, e aí sim traz a igreja. Mas a senhora chegou aqui e já expôs a minha esposa à frente da igreja. Se a senhora tivesse feito assim, diz o Senhor, eu estaria tranquilo e entenderia e não teria ficado magoado. Consegue entender a justificativa desse irmão, sim ou não? E queridos, com todo o amor, longanimidade no coração, não é isso que as pessoas misturam? Sim ou não? Sim. As pessoas misturam isso. Não é assim. O texto continua. Aí o marido dela entrou em cena, né? Por enquanto eram as duas. Agora o marido levanta a mão e fala. É interessante aqui, também não dá tempo de trazer os textos para mostrar ali de maneira fundamentada. Deus entregou para o marido da senhora White uma missão muito importante, que é o quê? Apoiar os testemunhos diretos, quando eles eram dados. Então a senhora White chegava na igreja, trazia uma bomba dessa. Como é que você acha que ficavam as pessoas? Ela diz, algumas aceitavam, mas outras o quê? Não aceitavam. E essas pessoas iam conversar com ela. E muitas com o espírito irritadiço. E a função de poder zelar por esses testemunhos diretos foi dado por Deus para quem? Para o marido dela. Aí ele entra em cena e diz assim, meu marido então declarou que ele deveria compreender que essas palavras de nosso Senhor faziam referência a casos de delitos pessoais e não poderiam ser aplicadas no caso dessa irmã, ou seja, da sua esposa. Meu querido, Mateus 18 não é aplicado para o caso da sua esposa, porque não se refere a delitos pessoais. Os pecados que ela estavam cometendo estavam enfraquecendo a igreja, diminuindo a fé do corpo de crente. Então não é esse princípio, não é essa regra geral que nós precisamos aplicar aqui. Consegue entender? O texto continua. O que havia sido censurado publicamente eram os erros públicos que ameaçavam a prosperidade da igreja e da causa. Eis, disse meu marido, um texto aplicável ao caso. E aí ela cita 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. Perceba que quando os pecados são públicos e enfraquecem o corpo de crente, nós devemos aplicar a exceção de Timóteo 5:20. E a senhora White, na sequência do texto, valida isso e diz assim, porque alguns ainda podem insistir e dizer assim, mas quem falou não foi a senhora White, foi quem? Foi o marido dela. No parágrafo seguinte ainda ela diz, de toda aquela situação ela cometeu um único erro, de não ter deixado uma cópia desse testemunho com ela. Foi o único erro dela, de não ter deixado a cópia desse testemunho com ela. Veja como é claro, queridos. E por que isso, Rafael, é tão difícil de entender? Por que é, na verdade, né? Por que é tão difícil das pessoas aceitarem isso?
Eu volto lá no início do nosso estudo, porque nós aprendemos desde criança a conotação errada que é o sentido da reprovação. Reprovar, a gente cresce desde pequeno achando que é algo ruim. Quando você corrige o seu filho, você corrige porque você não gosta dele? Não, você corrige por quê? Porque você ama e quer que ele ande de forma correta. Hebreus 12, essa é a regra. É o que Deus faz conosco. E se nós amamos o nosso próximo, devemos aplicar a mesma regra. Agora, a exposição dessas faltas é sempre de maneira o quê? Excepcional. A exposição dessas faltas é sempre de maneira excepcional. Elas devem quebrar os fundamentos da igreja, trazer a incredulidade ou diminuir a fé do corpo de crentes. E aí, para encerrar, né? Como a maioria dos crentes encaram então a reprovação do pecado? Olha só esse texto. Sempre haverá o espírito de insurgir-se contra a reprovação de pecados e ofensas. Isso um dia vai acabar? Está escrito o quê? Sempre haverá. Sempre haverá. Mas que esses tropeços não venham, que eu não seja um fiel, um infiel atalaia, que seja constituído por Deus. Porque daí você pode pensar, Jesus foi o homem mais perfeito que já existiu nessa terra. Teve oposição por repreender os pecados do povo, sim ou não? Então, queridos, perfeição não é sinônimo do quê? De que não vai haver reprimenda quando alguém reprovar o pecado. Porque se o próprio Senhor Jesus, quando reprovava o pecado, sofria oposição, imagina quem? Tranquilo até aqui? Então a gente não pode também misturar as coisas. E por que isso acontece? Porque sempre haverá um espírito no meio do povo que faz o povo se levantar contra a repreensão. E o texto continua. Haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão e cujos sentimentos sempre se insurgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre os nossos erros. Isso é contra a nossa natureza. Em quase todo caso em que se faz necessária a reprovação, haverá alguns que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido e sua causa injuriada. Eles se condoerão dos que mereceram a censura por terem sido magoados sentimentos pessoais. Toda essa não santificada compaixão tornam os que a manifestam participantes da culpa da pessoa reprovada. Olha o que ela está querendo dizer aqui. Quando nós vemos uma reprovação do pecado, como deveria ser, e nós nos condoemos por aquele que foi reprovado, e nós passamos a mão, literalmente, falando assim, né? Sentimos pena desse irmão e criticamos aquele que cumpriu a sua função, nós nos tornamos participantes da culpa da pessoa reprovada. Em 9 de 10 casos, quantos por cento dá que é bom de matemática? 90%. Em 90% dos casos, se o que sofreu a repreensão fosse deixado sob o senso de suas culpas, haveria sido ajudado a vê-las, sendo assim, reformado. O que a senhora White está falando? Quando nós somos repreendidos, nós não precisamos de ninguém que fique passando a mão na nossa cabeça, criticando aquele que reprovou-nos do pecado. Por quê? Porque isso trará sobre a cabeça daquele que foi reprovado o quê? Pena sobre si. Veja como isso é grave. Veja como é grave você dizer uma só palavra que apoie uma pessoa, sabendo que aquela pessoa está em erro. Pois é, ele não podia ter feito isso, né? Acho que ele extrapolou o limite. Porque quando a gente faz assim, o que acontece? Ela para de olhar para o que poderia ser corrigido na vida dela e passa a olhar e atacar aquele que
a ofendeu. Isso é natural da natureza humana. Veja como é grave. E aí continua. Mas os que de forma intrometida e profana se condoem, dão significado totalmente errôneo aos motivos do reprovador, bem como à natureza da repreensão, e assim, se condoendo pelo que foi repreendido, o levam a achar que foi realmente maltratado. E seus sentimentos se insurgem em rebelião contra uma pessoa que simplesmente cumpriu o seu dever. É triste, não é? Veja que a pessoa que está cumprindo ardorosamente aquilo que Deus pediu, quando assim o faz, por meio de influências errôneas que acontecem no meio do povo, perde o ânimo e o zelo de cumprir a sua missão. Isso não pode acontecer. O texto encerra da seguinte forma: silenciará, porém, a voz da repreensão por causa disto? Se assim for, não nos encontramos em melhores condições do que as várias denominações de nossa nação, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. Olha o que a senhora White acabou de dizer. Quando nós evitamos cumprir aquilo que o Senhor deseja que seja cumprido, nós não temos diferença nenhuma de nenhuma das demais denominações da nação que dizem professar o nome de Cristo. De fato, este zelo pela causa de Deus, sendo exercido da forma correta e sobre os princípios trazidos por Deus, nos diferenciam do restante dos outros, dos demais membros. Por quê, queridos? Porque nós estamos submetidos ao assídio do Senhor. Nós sabemos que a reprovação, quando vem de Deus, vem para transformar o nosso caráter e nos colocar mais perto dele. Não vem para nos afastar ou colocar incredulidade em nosso coração. E enquanto nós tivermos uma visão deturpada desses 3 pontos, maledicência, espírito de crítica e o dever de reprovar o pecado, nós vamos ficar patinando na grama. Não vamos sair do lugar. Precisamos olhar para nós mesmos diante do Cordeiro. Senhor, o que é que eu preciso mudar hoje? Senhor, como eu posso avançar? E Senhor, me perdoa se me coloquei numa função que o Senhor nunca pediu para que eu ficasse. Senhor, me ajude a enxergar os caminhos. Senhor, se eu tenho essa missão que o Senhor me deu, me ajude a expor essas faltas como deve ser. Se a senhora White, a profeta do Senhor, ficou 20 anos orando a Deus para entender como isso deve acontecer, imagine a gente. É muito delicado. E é exatamente por causa dessa desconfiança que nós não conseguimos enxergar aquilo que é correto. Precisamos, então, colocar o nosso Senhor Jesus à nossa frente. Encarar a reprovação do pecado como algo de transformação do nosso caráter. Algo que nos aproximará mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Claro. Lá comentando Ezequiel 33 sobre o Atalaia, a senhora White fala aqui, no Bíblia White tem esse comentário. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade solene e terrível em que esteve o profeta de Israel, a quem viera a palavra do Senhor. Aí cita o verso 7 a 9, filho do homem, né? Então, cada um que recebeu a luz da verdade tem essa responsabilidade. Perfeito. Aí, esse texto a gente lê como? Porque eu posso pegar esse texto isolado e dizer assim, então todos têm que reprovar. Certo ou errado? Mas a mesma senhora White diz o que aqui? Ó, olha só. É aplicada com propriedade aos que não têm o dever de reprovar os seus irmãos. E todavia estão prontos para assumir esse trabalho de maneira precipitada e impiedosa.
Ou seja, todos têm o dever, quando possuem luz. Como externalizar isso? Como externalizar a reprovação do pecado? Se é um pecado pessoal, de que forma? Pessoal. Se é um pecado contra o próximo, de que forma? Pessoal. E se é um pecado público? Calma, porque aí pode ser que essa não seja a sua função. Ou seja, não precipitado E nem... de forma impiedosa. Ou seja, eu preciso levar para quem é o responsável para isso. Nós temos aqui um grupo. Tem líder nesse grupo, sim ou não? Eu tenho uma igreja. Lá tem o pastor, tem o ancião. Tem líder naquele grupo, não tem? Esta é a forma adequada. Pastor, diretor, ou irmão, você que é o líder, está acontecendo isso e a igreja está sofrendo assim. E você precisa cumprir com a sua função. Isso está enfraquecendo a igreja. O que agora esse irmão, que é da responsabilidade, tem que fazer? Cumprir aquilo que Deus... Você cumpriu o seu papel de atalaia, sim ou não? Sim. Porque nos ramos dessa obra, queridos, nem todos vão fazer a mesma coisa. Cada um tem a sua função dada por Deus. Deus trabalha de maneira específica com estes homens, porque vocês concordam comigo. É uma função fácil reprovar os pecados das pessoas, sim ou não? Não. Você já imaginou quanta pedrada recebe aqueles que repreendem os pecados dos outros? Pela vontade do Senhor. Pela vontade do Senhor. Não estou nem falando que faz isso de maneira errada. É uma missão, a senhora White fala, uma solenidade especial que ele entrega a algumas pessoas. No texto, quando nós falamos, 3 estudos atrás, nós trabalhamos uma unidade. E aí lembra, num outro parágrafo ela fala assim, por outro lado, não queiram todos nós acharmos que todos vão trabalhar e ter a mesma função dentro do corpo de crentes. Não vão. Todos foram Lutero? Oxalá todos fossem profetas. Todos foram Isaías? Todos foram Elias? Conseguem entender? Mas os outros ficaram de braços cruzados esperando Jesus voltar? Cada um teve a sua função. Como saber que o atalaia não tem aquela função? Por exemplo, o tempo de Amós, o boiadeiro, como é que você ia saber que Amós era? Porque não seria. Porque é muito fácil quando a gente hoje lê a Bíblia, ver quem foi que Deus chamou e quem Deus não chamou. Certo. Mas e hoje nos nossos tempos? Tá. Como é que você vai saber? Hoje nós não temos mais uma profetisa para dizer, olha, esse aqui não, sim, esse aqui não. Mas a Bíblia responde de maneira clara, pelos seus frutos. O que o irmão trouxe, o boiadeiro, aí eu sinto já uma questão de grau de escolaridade ou coisa nesse sentido. Deus não trabalha dessa forma. Eu quero te parar, irmão, é porque você citou assim, líderes, né? Isso. E Amós não era líder. Não, mas foi instituído por Deus. Sim, mas hoje E, portanto, é um líder. hoje nós não temos como pegar, saber se uma pessoa foi instituída por Deus. Tem, pelos frutos. Pelos frutos. Quer ver o exemplo? Uma pessoa que deseja reprovar os pecados na família de alguém. Porque ele teve luz sobre aquilo. Olha, minha família tem que ser assim, a casa tem que ser daquele jeito, o marido assim, a esposa assim. Se ele teve luz, o que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, viver. Quando eu vejo um atalaia que está querendo reprovar os pecados nessa magnitude, de uma determinada classe de pessoa, de uma pessoa, e eu olho para a casa dele, eu olho para os frutos dele, isso é do Senhor? Consegue entender? Pelos seus frutos o conhecereis. É simples. Nós precisamos olhar além dos títulos, porque não é um pós-doutorado que me coloca à frente da igreja. É a unção de quem? Do Senhor. Eu posso muito bem, como um exemplo que o irmão deu, ser um boiadeiro, entre aspas. Quem que eu sou? Aparentemente, né? Para estar na frente da igreja. Nada, eu sou um boiadeiro. Mas Deus me instituiu. Então, com certeza, eu vou olhar para a vida daquele atalaia e vou ver os frutos respectivos. Como é que eu posso ensinar as pessoas como atalaia, as pessoas a terem o amor que Cristo teve, se eu olho para a minha vida e eu não tenho? Ou seja, se ele ainda tem imperfeições, se ele ainda peca, então é tudo ruim.
O Daniel fez uma pergunta mais delicada. Se ele ainda peca, quer dizer que ele é um fruto ruim? Essa é uma pergunta delicada por quê? Se ele ainda peca, vai depender da leitura de quem faz. E aqui eu vou depender da sua maturidade espiritual, meu querido irmão. Se você é um harmonizado, tem essa expressão rolando por aí, né? Se você é um harmonizado, quando alguém fala, se você ainda peca, o que vem na sua cabeça nesse exato momento? Se você é um harmonizado. Eu vou pecar, né? Eu vou continuar pecando até Jesus voltar, etc e tal, aquela história toda. Se você é um não harmonizado, e crê e desce daquela forma, se você ainda peca, o que vem na sua cabeça? Quer dizer que eu ainda sou um pecador, porque eu ainda peco, e eu tenho que vencer o pecado, eu não posso pecar. Consegue entender como há determinadas frases que sempre nos colocam diante de uma situação que não é a vontade de Deus, porque depende do preconceito estabelecido? Isso quer dizer o seguinte: João Batista pecou? Era um atalaia? Consegue entender agora? Não precisa nem avançar mais, né? Isaías pecou? Era um atalaia? Então não é essa a diferença, porque todos pecaram. Qual é a diferença então? Pelos seus frutos. É aquele que, se em algum momento ele erra, ele vai reconhecer o seu erro, vai transformar o seu caminho e vai o quê? Progredir. Elias não reprovou o pecado e não foi eleito por Deus, sim ou não? Chegou no momento em que ele afinou. Faltou confiança? E é pecado? Sim. Consegue entender isso, queridos? Então, querido irmão, querida irmã, como nós olhamos? Pelos frutos. É claro que há um problema grave na modernidade que atrapalha isso. E aqui eu até vinculo uma pergunta que os irmãos fizeram num estudo passado, onde Paulo exortou determinada igreja a cuidar contra o fulano e o Beltrano, porque eles estavam trazendo divisão ali, etc. Né? Era num período muito mais difícil ainda, né? A publicidade era feita por meio de cartas, chegava ali, lia na frente da igreja, etc. E hoje com o YouTube? Há amplos princípios envolvidos e prejuízos que podem ser trazidos. Primeiro, eu posso me levantar e dizer que eu sou um atalaia e pregar no YouTube. Posso ou não posso? Qualquer um pode abrir um canal e fazer isso. Sim ou não? Sim. E posso pregar uma verdade dessa, sem sal, e mandar ver. Empurrar na garganta. E aí a pessoa que está lá no Amazonas, lá em Luxemburgo, ele vai olhar aquilo e vai falar assim, é verdade, olha só. E aí ele começa a entrar naquela onda. Só que ele está lá em Luxemburgo. Ele vai conseguir ver os frutos? Consegue entender que agora eu estou entrando numa linha mais complexa ainda? Nós precisamos, queridos, nos fortalecer em unidade com Deus. Prestar atenção nos detalhes que nos vêm à mente, independente de quem quer que fale, se é o boiadeiro ou se é o pós-doutor. Preciso olhar para os frutos desta pessoa, entender qual é a missão que o Senhor me deu, para que eu esteja no lugar certo, na hora certa, porque é só assim que você não vai temer. Se nós estamos como atalaias, querendo levar erros que não é da nossa função, nós vamos atrapalhar a obra ao invés de ajudar. Atrapalhar aqueles que de fato precisam levar a mensagem de reprovação do pecado, mas que por causa dessa balbúrdia de ruídos não consegue cumprir a obra que o Senhor deseja por intromissão dessas pessoas. Precisamos ter a nossa mente focada em Cristo, não misturar conceitos que são tão simples quando nós olhamos e estudamos pela vontade do Senhor. Amém? Santo, santo, santo e eterno Deus. Senhor, o teu povo está aqui de joelhos prostrados na tua presença. Cada um com suas lutas, as suas dificuldades, os seus preconceitos. Mas todos, Senhor, aqui, de uma maneira ou de outra, reconhecem que o Senhor é o nosso Senhor e soberano. Todos aqui, Pai,
tem o desejo de te servir segundo a tua santa vontade em cada momento da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis sentinelas, proteger os muros da cidade santa. Nos ajuda, Senhor, a entendermos os caminhos que estamos percorrendo, nos tire daqueles que não é da tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada família aqui representada, os nossos queridos irmãos que nos assistem pela internet. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por permitir que possamos levar essas mensagens para o enriquecimento espiritual de cada um dos crentes em Cristo. Pai amado, continue conosco no restante desse dia. Dai-nos sabedoria, entendimento para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Oramos e pedimos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.